Pessoal, fazia um tempinho que eu já estava de olho nesse sensor para testar por aqui. Esse é o Tuya Solar Rain Sensor, um sensor de chuva Zigbee que funciona a bateria e é recarregado via energia solar. No vídeo de hoje vamos entender como funciona esse sensor, testar no Hub M1 das M-Smart, no Hub HomeKit das M-Smart também, depois no Sonar Firehose e por fim no Zigbee to MQTT. E aí a gente vai falar um pouquinho de alguns pontos de atenção bem importantes na hora de criar automações, principalmente usando o Apple Home. O review de hoje só foi possível graças a uma parceria com o AliExpress. Esse sensor de chuva está em promoção na semana Choice e também terá um desconto maior no 11 do 11. Então, se for interessante para você, o link para compra estará na descrição junto com esses cupons de desconto que estão na tela. Para esse review, vamos começar com a parte de hardware. Esse sensor vem com todos os acessórios que você precisa para montar ele na sua casa. Ele vem com um suporte de plástico, parafuso para fixar o sensor no suporte, parafuso para fixar o suporte na parede e até mesmo um adesivo para fixar ele no vidro da sua casa. Sobre o sensor, ele tem esse formato de girassol, onde nas pétalas ele faz a detecção de água e no centro você tem a placa solar para fazer a recarga da bateria. Se você olhar com atenção, vai perceber que as trilhas da pétala não se encontram e que bem aqui no finalzinho tem dois pingos de solda. Esses dois pingos vão para o fio que fica atrás do sensor. A ideia aqui é que quando houver uma ponte para conduzir eletricidade entre essas duas trilhas, o sensor identifica isso e te diz que está chovendo. Essa ponte é qualquer coisa que conduz eletricidade, como por exemplo a água, e é por isso que esse desenho da pétala acabou sendo importante para esse sensor. É só cair um pingo de água aqui e ele já identifica a chuva. Você pode testar até com o próprio dedo, a gente conduz eletricidade e quando a gente toca no sensor, ele também é ativado. Na parte de trás a gente tem o modelo, a bateria de 1300 mAh e também é especificado que é um dispositivo Zigbee, o que significa que você precisa de um hub para fazer esse sensor funcionar. Como ele é um dispositivo Tuya, a maioria dos hubs de marcas como Moz, M-Smart ou Tuya puro mesmo teriam suporte a esse dispositivo. Como eu comentei antes, a gente vai testar em diversos hubs diferentes nesse vídeo aqui, principalmente nos hubs Tuya das M-Smart e opções como Zigbee to MQTT e o iHost. Antes que eu me esqueça, também vem um manual de instruções bem completo e em inglês. No manual, ele comenta que o sensor reporta dados a cada minuto, mostra um diagrama de instalação e tem até algumas dicas de automação aqui para você poder fazer. Esse pontinho vermelho aqui é um botão. É aqui que você faz o reset e coloca o sensor em modo de pareamento. É só apertar e segurar por 5 segundos que ele já é resetado. Depois que você faz o pareamento, aí dá para montar o sensor certinho. Coloco o parafuso no suporte, rosqueio ele no sensor, se é necessário, uso o suporte de janela e aí monto ele do jeito que for necessário. A montagem aqui é bem importante, pessoal, você precisa ter atenção a duas coisas, que é poder pegar a energia do sol e por fim colocar em um ângulo que vai ajudar a água a escorrer do sensor. Se a água não escorrer e ficar armazenada nas trilhas, ele vai ficar acusando que está chovendo, mesmo que não esteja. Agora beleza, pessoal, a gente passou pela parte de hardware e vamos entrar na parte de software, começando com os testes nos hubs e depois vendo o funcionamento no Apple Home. Tanto o Hub HomeKit quanto os M-Smart M1 conseguem se conectar e expor o sensor de chuva para o Apple Home, porém ele é exportado como sensor de vazamento. Isso é totalmente esperado, já que o Apple Home ainda não tem suporte a sensor de chuva, e isso só chegaria com o Matter 1.3. No app da Tuya, ele aparece como uma interface bem legal, mostrando o nível da bateria, se está chovendo ou não, a voltagem do sensor de chuva, intensidade da luz no momento, a média de 20 minutos e o máximo do dia também da luminosidade, e por fim, o histórico dos dados. A única coisa estranha aqui é que a intensidade da luz é medida em milivolts ao invés de lux, então não é a mesma coisa que vemos em outros sensores de luminosidade. Precisaria fazer uma conversão para isso funcionar no Apple Home e mostrar a métrica certa. No iHost, infelizmente, a história já foi diferente. Quando eu tentei parear o sensor, o iHost só ficou procurando e nunca encontrou nada. Eu acredito que ele não é compatível. Se você usa esse sensor com iHost, deixa aí nos comentários para a gente saber se não foi só uma instabilidade por aqui ou se realmente não é compatível. Por fim, temos o Zigbee to MQTT. Aqui não tem nem graça, né, pessoal? A plataforma é compatível com praticamente tudo. Eu consegui parear e ter todas as informações que vimos lá no app da Tuya. Então tem luminosidade atual, a média de 20 minutos e máxima do dia, tem um lembrete de limpeza que eu não tenho 100% de certeza para que serve, mas tem ali. Tem a intensidade da chuva em milivolts, um indicador se está chovendo ou não, e por fim, a bateria.
Aqui eu vou mostrar um teste para vocês verem como é que ele funciona. Quando o sensor de chuva começa a receber água, ele já vira o status de chuva para verdadeiro e a intensidade da chuva em milivolts começa a aumentar. Quando a chuva passa, ele vai caindo lentamente, pois leva tempo para o sensor secar, né? E por isso também que é importante deixar ele em ângulo para ajudar a água a escorrer o quanto antes. Quando o sensor está seco, o status da chuva volta para falso e a intensidade em milivolts também cai bastante. Para levar esse sensor para o Apple Home, eu estou usando o HomeBridge com o plugin MQTT Thing. A configuração que eu estou usando é essa aqui, onde eu exponho o estado da chuva e, por fim, a bateria. Tudo isso no final vira um sensor de vazamento. Se você precisar, vou deixar essa configuração na descrição, assim você pode usar ela por aí também. No Apple Home funciona como esperado, né? Eu tenho um sensor de vazamento e sempre que a água cai no sensor, ele reporta que houve um vazamento na casa. Esse tipo de sensor no HomeKit é categorizado como um sensor crítico, então por padrão, ele vai enviar notificações críticas pelo app Casa. Essas notificações fazem barulho mesmo se o celular estiver silenciado. Então, se você não quiser essa funcionalidade, é só abrir a página do seu sensor, tocar em estados e notificações e, por fim, notificações de atividade. Isso precisa ser feito para cada pessoa que está no app Casa. O tempo de resposta quando o sensor detecta chuva é praticamente instantâneo e dá para fazer várias automações legais. Se você tiver um motor de janela, como aqueles da Mouse que apareceu há um tempo atrás na internet, você pode fazer com que a janela feche automaticamente. Ou se for igual eu, dá para fazer a cortina fechar sozinha e evitar que entre muita água dentro do cômodo. Enfim, são várias possibilidades para você conseguir usar na sua casa inteligente. Apesar de achar esse sensor interessante, durante os meus testes eu encontrei algumas particularidades que podem sim pesar um pouco na sua decisão de compra. O primeiro ponto negativo é que esse sensor é bem seletivo em como ele se conecta na sua rede. Por aqui, se ele não estiver perto do Zigbee Coordinator, ele simplesmente perde conexão depois de umas 24 horas. E aí eu só consigo reconectar ele depois de resetar tudo e refazer o pareamento. Aqui eu não tenho certeza do que pode ser, mas acredito que quando ele tenta se conectar em repetidores Zigbees, como essa tomada das M-Smart que eu tenho por aqui, existe algum tipo de incompatibilidade que acaba jogando ele para fora da rede e matando a conexão. O mais estranho é que se você for ver no Zigbee HomeKit, ele nem indica que o dispositivo ficou offline, ele só deixa de receber a atualização. Então, acabei ficando um pouco perdido no que estava rolando. Isso pode ser um problemão se você for instalar em um local mais distante e realmente depender desse sensor para fechar uma janela mais crítica, por exemplo, tipo de um quarto de um servidor que não pode entrar água de jeito nenhum. Eu dei uma boa pesquisada no Google e muita gente reportou a mesma coisa, só funcionou de maneira estável se estivesse perto do Coordinator. Outras pessoas adicionaram mais roteadores, outras pessoas usaram o ZHA, o Rubitat e mesmo assim ainda teve alguns problemas, então o esquema mesmo é usar perto do hub. O segundo e último ponto negativo é o uso de milivolts para medida de luminosidade, que não faz muito sentido, já que a maioria das plataformas usam lux como unidade de medida. Eu não encontrei uma maneira de converter milivolts em lux, até mesmo por serem duas unidades bem diferentes, mas eu acho que dá para fazer ali uma regra de 3 para tentar ter um valor aproximado. Eu não cheguei a me aprofundar tanto nisso, mas eu vou tentar fazer algum conversor para usar com HomeBridge. Se eu conseguir, eu posto nos comentários desse vídeo. De resto, pessoal, eu curti bastante esse sensor. A minha parte favorita realmente é o design. Ele consegue se camuflar muito bem quando eu coloco ele junto de outras plantas aqui em casa. Pelo preço, também parece ser uma boa opção se você for deixar ele mais próximo do Coordinator. E falando em preço, lá no Ali ele tá saindo por R$60 antes dos impostos. Durante a semana Choice e o 11 do 11, é possível que ele fique ainda mais barato. De qualquer forma, também tem os cupons que estão aqui na tela que podem te ajudar com desconto e diminuir ainda mais o imposto desse carinha. E pessoal, eu acredito que é isso. Esse é o Tuya Solar Rain Sensor, um sensor de chuva e luminosidade que, apesar de ser um pouco chatinho em algumas redes Zigbee, ele consegue cumprir o que promete e te avisa se está chovendo ou não. E agora eu gostaria de saber de vocês, o que acharam desse sensor? Usariam aí na casa de vocês ou preferem outro modelo de outra marca? Bora discutir um pouquinho nos comentários e também lá no Discord. E antes de ir embora, deixo vocês com o último tutorial do canal, onde eu mostro como conectar a nova câmera da Sonoff no Scripted e por fim usar com o Apple Home. Vejo vocês por lá, agradeço aos membros do canal pelo suporte, um grande abraço e até mais, falou!